É. Moço, mas vocês lotou aqui, hein, bicho? Já tá gravando já, meu Deus. Já tá automático. Então vamos lá. A gente falou somente sobre reflexão e agora a gente vai dar continuidade. Bom dia, Letícia. Sai do chat GPT aí. Bom dia, professor. Bora. Tira vergonha aí, menino. Isso. E aí? Isso não é chiclete não, né, Bárbara? Não? Tô continuando. A gente tá vendo sobre o fenômeno ondulatório e eu vou mandar a listinha lá pra Rebeca. E aí o que acontece? Eu acredito que eu posso até fragmentar ela. Geralmente eu faço ela inteira, depois eu explico primeiro, depois a gente entra na lista. Continuando aqui, o que a gente viu? Só reflexão. A onda bate, volta, meio de origem, reflexão. O que a gente está vendo aqui é refração. Lembrando que na refração somente a frequência que não se altera são dados importantes. Comprimento de onda e frequência vai alterar. E aí a gente tem exemplo clássico, a gente até representou aqui. O outro detalhe é o seguinte: quando o som muda de um meio para outro, ele vai sofrer uma refração. Lembrando que a refração é um desvio que a onda vai sofrer quando ela muda de meio. Toda vez que a onda mudar de meio, dependendo do ângulo que ela tiver sendo inserida de um meio para outro, essa refração, essa quebra vai ser maior ou menor. Certo? Altera comprimento de onda e velocidade, frequência não. Quando a gente tem a luz, a gente passa do ar para a água, na água a gente tem mais moléculas juntas. A tendência do desvio da luz é ser mais próximo da reta normal, que a gente tem no ponto que ela vai mudar. E aí, Gustavo, quando a gente tem um som, o comportamento é um pouco diferente. E é física, sei? Na biologia, beleza. Cobra os slides. Esse aqui eu já disponibilizo para vocês. A gente vai passar de... Oi? Cobra os slides. Cobra os slides. Se eu pagar também, eu acho bom. Um incentivo, hein? Beleza? E aí, quando a gente tem um exemplo aqui de água quente e água fria, né? No contexto, eu trouxe aqui, ó. Em cima tá água quente e aqui embaixo tá água fria. Aqui eu trouxe o inverso, água fria e água quente. O comportamento da onda, aqui no caso é o sonar, né, sendo emitido. Da água quente vai direto para a água fria. O desvio na refração, então, ele vai mais para quem tem as moléculas mais juntinhas, que seria na água fria. Agitação menor, as partículas estão mais juntas. Na água fria, ela tende a desviar mais, depois ela vai se dispersar, porque ela vai passar para a água quente. Não. Acredito eu que não, velho. Rapidinho. Acredito eu que não. Mas, se a gente for... Eu não posso falar, né? Porque, em termos de guerra, eu acho que os caras estão em todo lugar. Eu já falei do professor Rock aqui, já ou não? Tem um cara de geopolítica, eu vou falar? Chama Rock, H-O-C. Depois vocês assistir lá. Ele com o Sejão lá. O vídeo tem uns 1 ano e meio, mais ou menos. Porque eu quero contextualizar no que o João Lucas falou aí. Lá no podcast eu descobri que tem um submarino, tem um nome certo para eles. Que é, se o país se atacar de surpresa, eles estão no outro lugar do planeta para atacar os países. Então os caras estão em todo lugar. E o que eu quis trazer com isso? Eu imaginei na hora que você perguntou, pô, os caras não vão usar um sonar para identificar o submarino, né? Mas pode identificar outras coisas. Mas os caras devem estar lá também, de todo jeito. Mas agora, se tem diferença, acredito que não, velho. Talvez a potência, né? Pode ser diferente. Água mais gelada, mais moléculas junto. Então, talvez a distância do sonar vai ser interferida. Acredito que sim, isso. Mas tem que ler sobre. Oi. Tem alguma coisa tudo a ver, oi. Faltou na aula, dormiu, né? Naquelas aulas lá de convecção, né?
que é convecção, João Quantuário? O que é convecção? O que é convecção mesmo? Quando a gente fala de convecção, que é fluidos, a água quente ela tende a ficar mais em cima. Porque as partículas são mais agitadas, elas estão mais espaçadas. O que é densidade? Densidade é a quantidade de partículas, moléculas que você tem num volume. É aquele exemplo básico que eu sempre faço. Eu tenho dois conectores, eles são iguais aqui, só muda a cor e a sujeira de um para o outro. Mas se eu falar que um é de algodão, um é de chumbo, o de chumbo vai pesar mais. Porque no mesmo volume, isso que é pra você, João, tô explicando, você tá aí jogando sujeira nos outros aí. Seca com educação. Meu Deus, como chama sua mãe mesmo? Nadir, de um sermão do seu menino aqui na aula, Nadir. E aí o que acontece? De novo, quando a gente fala em densidade, a gente está falando do número de moléculas junto. Quando a gente fala do mesmo fluido, que seria a água, a diferença dela, da água quente e fria, é só a distância das moléculas. Quanto mais distante, mais leve, ela vai ficar em cima. Certo? Algo que, é igual eu falo pra a gente estuda, é diferente a gente olhar as coisas. Depois vocês observam. Toda vez que você ferver uma água lá, você vai ver que vai ficar formando bolinhas lá, ela vai ficar girando. Toda vez que eu faço lá em casa, porque é quase todo dia, né? Porque ferve água para lavar uma madeira, lavar pratinho do neném. Todo dia eu observo isso. Tem uma vasilha que eu uso todo dia eu vejo lá a convecção. Faz isso. Detalhe de novo sobre refração, que a gente precisa. Caleb, guarda isso aí, por gentileza. A frequência não altera. Detalhe importante. Se o comprimento de onda diminui, a velocidade vai diminuir. Se o comprimento de onda aumenta, a velocidade aumenta. Porque quando a onda muda de meio... Vou fazer um exemplo aqui. Às vezes pode acontecer de você topar em exercício assim, ó. Você tem tipo um espinho de peixe, ou antena de parabólica antiga. Isso aqui é uma representação de uma onda. Ela está vindo, isso aqui é o comprimento de onda, que é a distância entre as ondas. Não está perfeito, mas a ideia está as distâncias iguaizinhas. Quando ela mudar de meio, eu vou exemplificar que vai aqui para baixo. E aí pode acontecer isso aqui, ó. A ideia é que ficasse menor. Então, sei lá, aqui tem 1 metro, aqui vai para 50 centímetros. Logo, se o comprimento de onda diminui, então eu tenho comprimento de onda 1, V1. Eu tenho comprimento de onda 2 e V2. V1 diminuiu comparado com V2, comprimento de onda 1 diminuiu, é maior, né? Perdão, fiz errado. Maior que V2. Então tem gente que eles vão acompanhar. Se o comprimento de onda diminuir, a velocidade também vai diminuir. Beleza? Geralmente eles vão trazer assim, ó. Às vezes, geralmente eles vão trazer assim quando você pega um comparativo. Vai trazer uma ondinha tipo parecendo um speed de peixe mesmo, aí ela tem uma distância e depois ela diminui. Geralmente não tem valor. Você vai ter que observar. Mas isso é bem fácil de observar. A gente vai fazer exercícios do tipo. Perguntas? Tipo um gráfico. Perguntas? Não? Estão seguindo. Eu lembrei de uma coisa aqui, mas fugiu. Aí então, exercício. Aí, ó. Representação. 2 trens de ondas, X e Y, correspondem respectivamente aos fenômenos. Fácil. Quais são os fenômenos? Refração e reflexão. É a luz lá que a gente bate na água, a lanterna. Uma parte refrata e outra reflete. Uma vai entrar para dentro e uma vai mudar de meio. É a mesma coisa que a gente pegar uma lanterna, né? Bate às vezes na janela, uma parte vai atravessar e a outra parte vai refletir. Um contexto que eu lembrei foi do... Meu Deus. Não é porque...
Pra você, né? Um contexto que eu lembrei aqui foi da pescaria de... Como que chama o negócio, moço? Arpão, vou falar arpão, lança. Acho que é arpão mesmo. Lança. Lá no índio, lá, quando você vai aprender a pescar lá com ele, lá não cai não. Você vê o peixe lá, você joga o arpão mais em cima, nele ou mais embaixo? E aí? E aí? De novo. Depende do sentido do peixe. De novo. De novo. Não, a água tá paradinha, pô. Não é sem entrelinhas, sem pegadinha. A água tá de boa lá, o peixezinho tá lá. Você vai treinar lá. Alguém já pescou assim? Alguém já pescou assim? Não? Não, tudo bem, então. Depois levando a família com os meninozinhos lá. Ó, que gracinha, filmando. Vai ver no futuro. Vou dar like lá. Fala, ô, Bárbara, falou que era... Ei, quando, no contexto da pescaria lá, quando você está vendo o peixe fora, você vai ver a imagem dele, certo? O que a gente está vendo é a refração, certo? A gente não está vendo a imagem dele lá dentro? A luz tem que fazer o quê? Refletir nele. Então ela vai atravessar o meio, que é a água, vai refletir nele e voltar pra gente. Então ela vai mudar de posição, a imagem. E aí, na hora que você joga o arpão, você acha que tem que jogar mais acima, na imagem, ou mais abaixo? O certo é um pouco mais acima. Porque a imagem projetada dele não é a imagem, vou falar real, do lugar que ele está. Hã? Não, ela vai ser... É que ela sofre refração. Eu não sei se vocês já viveram isso. Às vezes você está brincando num lugar, você vê um objeto, você vai com a mão direta e não pega ele. Refração. Pelo ângulo que você está, isso vai variar, claro. Igual eu falei lá, o cara entra na piscina que a borda é transparente. Às vezes você pode ver a cabeça dele num lugar, o corpo no outro. O ângulo que você tá, dependendo, você vai ver no mesmo lugar bonitinho. Dependendo do ângulo que você tá, isso vai mudar. Igual a gente representou aqui a caneta no copo. Dependendo do ângulo que você tá de boa. Ela quebrou bem pouquinho. Dependendo do ângulo que você tá, ela quebra totalmente. Dependendo, ela quebra assim. Que é a forma que você vai ver. A forma que reflete muda de meio para você. Mas às vezes pode acontecer isso. Você tá com a água lá bonitinha, transparente, você vê um objeto, aí você vai na mãozona lá pegar o objeto, aí não peguei ele direto, cadê? Aí você vai procurar, você não se preocupa com isso, claro, mas é refração. Beleza? Nunca viveram isso, não? Já viveu isso? Sim. Caiu uma bolinha daquelas bolinhas que veio dentro daquele negócio da piscina pra pegar. Cadê? Não tá no lugar que você imaginou. Refração. Certo? Claro, se você tiver com óculos de mergulhar lá dentro, é diferente. Tá todo mundo no mesmo meio. Então a gente tem reflexão e refração. Beleza. Muito obrigado. Seguindo aí, a gente já viu os dois, polarização. Pronto? Vou falar agora. O que é a polarização? Ela já existe, só que não de uma forma mais clara para a gente. Vou citar exemplos. Na polarização a gente tem o seguinte, é uma espécie de filtro para ondas transversais. Polarização ela funciona para ondas transversais, não longitudinais. Somente transversais. Selecionando apenas uma direção de vibração entre todas as direções de vibrações de uma onda. Isso é feito por meio de um polarizador ou polaroide. Polarizador, polaroide, tudo entra no mesmo conceito. Que deixa passar apenas um tipo de vibração, de direção, né? De vibração. Quando a gente tem as ondas eletromagnéticas, elas vão vibrar em todas as direções, certo? Exemplo clássico de polarização é luz, cara. Luz, óculos, luz e um tipo de vidro. Leu lá no exercício. Falou de luz. O cara tá tirando foto. O cara tá usando óculos. Cara, já caminha para fenômeno ondulatório de polarização.
Os exercícios de física é mais ou menos meio batido. O negócio é porque vocês estudam não só física, vocês estudam N matérias para uma prova, talvez vocês não vão ver isso claramente. Mas hoje eu falei, deu uma lidinha. Falou que o cara estava na praia, o exercício é meio difícil. Você já leu, bateu o olho, viu que o tema é... Ou tá dentro do conceito lá, né? Porque dependendo da prova, ou é mixada tudo, ou vem separado por área. Falou que tá na praia, não sei o quê. Opa, isso pode ser física, polarização. O cara tá com óculos, polarizar. Qual que é a ideia? A luz é não polarizada, então ela vem vibrando para todas as direções. Lembrando mais uma coisa, que o nosso sistema de visão, ele consome muita energia. Não sei se você já percebeu, quando você viaja, chega no lugar, no destino, você parece estar cansado, você não fez nada. Ficou só sentado na mesma posiçãozinha lá a viagem inteira, chegou no lugar, tá... Nossa, parece que eu tô... Ou ficou lá na praia o dia inteiro, lá com o zoião, a cabeça fica desse tamanho no final. Aí quando você usa um óculos originalzinho, de boa, lente polarizada, melhor ainda, você fica mais sossegado no final do dia. A gente consome muita energia, muita informação. Então na polarização vai acontecer isso. Ele vai pegar só um tipo de vibração da luz. Aqui no caso ele trouxe ela assim na vertical e na horizontal. E aí o polarizador ele vai filtrar só na vertical. As ondas horizontais vão ficar tudo travado ali na lente, na polarização, certo? Falando na lente, eu tenho a lente para trazer, a lente de solda. Só que ela não é polarização. São camadas colocadas ali, é diferente o contexto. Mas continuando aqui. Mas dá pra gente representar. E aí o polaroide ele faz isso, ele filtra. Ou ele filtra para deixar passar uma só direção de vibração, ou não deixar passar nenhuma. Tem como também. Aí você vai diminuir aquele brilho bem drástico mesmo. Certo? É aquela questão lá do... Aquilo é eclipse. Solar e... Por que Vamos lá. o de solda não dá nada e esse colante normal dá? Então, porque tem a diferença entre elas. A polarizada, ela vai filtrar só direção de vibração. Certo? Seria o quê? A luz vem, essa luz que a gente recebe, ela vibra todos os lados. E aí o que acontece? Quando você usa uma lente polarizadora, ela vai filtrar a direção ali, no caso ali, ele está filtrando a vertical e depois a horizontal. Então diminui o brilho. Você vai ficar com a imagem, mas aquele brilho excessivo que a gente pega no olho, ele diminui bastante. Alguém tem lente polarizada aí? De óculos estranho? Você já reparou que as cores, geralmente azul, fica mais reforçado? É, massa, né? Isso, porque diminui esse brilho, energia. E aí você pode reparar que algumas cores, ainda mais quando você está viajando de carro, você vai ver que algum azul, amarelo, eles ficam mais reforçados, fica mais azul. Fica mais bonita as cores, por causa da lente polarizada. Na lente do soldador, tudo bem? Lente de solda. A lente de solda são camadas que a gente vai colocando, como que eu posso te falar? Seria como se fosse lentes polarizadas, para diminuir essas direções de vibração. Só que ela capta a luz intensa. Sabe quando você tem uma luz, vou falar de LED bem forte, chega e irrita, mas antes de você virar para um lado, você não ficar olhando direto, é naquele contexto. Então um valor de lumens, não me recordo agora o valor, ela trabalha nesse valor. Quando ela é intensa demais, ela faz o quê? Pega essa direção e diminui bastante. Seria filtrar mesmo. Mas não é polarização. Ele faz reter, não deixar passar, no contexto de como se fosse uma polarização. Então, nome específico, brother. Me fugiu aqui, viu? Eu vou trazer a lente para a gente fazer. E aí, o que acontece? Além dela filtrar essa do visível, ela filtra também o infravermelho e um pedaço do ultravioleta. Porque quando você tem o eclipse, você está tirando o brilho, mas o infra e o ultra está passando do mesmo jeito. Tanto que teve um no ano retrasado, que a galera dava para ver numa certa região do Brasil, a galera recomendou, não usa o seu celular direto, não usa filtro de câmera, né, umas paradas assim, usa de soldador número 14, se eu não me engano, 14 para cima, tem os números dela quando você vai comprar, se eu não me engano é 12, 14, 16, 20 e assim por diante. E aí tanto que a galera perdeu lente da câmera de celular por causa disso. Porque aí passa só o ultravioleta. O seu celular capta no infra. A gente mostrou aqui esse celular.
captou no infravermelho, que é o do controle remoto. Só que quando você mira para o Sol, ele vem em todas as direções de vibração. A gente já falou sobre isso. Ele pega... Estudos recentes mostram que todos os espectros que a gente tem vêm do Sol. Ele emite todos os espectros, desde as ondas mais baixas até os raios gama. Claro, não é na intensidade que todo mundo vai pegar câncer no contexto. Mas na medição que fizeram, todos os espectros que a gente tem, o Sol emite. E aí quando você tem lá o eclipse, você pensa, pô, acabou o brilho, posso olhar para o Sol direto. Mas o infra e o ultra tá vindo. O infravermelho é o que vai aquecer. O infravermelho é o que aquece a gente. Claro, as cores vão favorecer bastante, mas o infravermelho aquece mais. Tem uma questão do Enem, não sei que ano que é, que ele trabalhou isso. Ele escondeu as cores, então experimento sobre isso. Você esconde a luz visível e deixa próximo do infravermelho. Então, você faz tipo num prismazinho pequenininho. Aí você vai lá, o que acontece? Abaixo do vermelho, você vai perceber que o objeto vai aquecer. Ah, mas não tem luz batendo no termômetro. Ah, mas não é a luz que vai aquecer, é o infravermelho. Comprimento de onda um pouquinho maior e tal, ela vai fazer aquecer. Então, quando você olha lá no eclipse, o que, é que vai acontecer? O infravermelho está passando o ultra. Aí, quando você põe a lente de solda, ele vai filtrar aquilo também. E quando o cara está soldando ali, além da luz intensa, acaba que tem um comprimento de onda um pouco maior também. Tanto que a recomendação, dependendo o cara está soldando lá na esquina, lá, vou ficar olhando aqui que eu estou de longe, estou de boa. Dependendo da distância, a mesma coisa, você vai ficar lá com o olhão cheio de areia depois, arejando. Alguém já foi teimoso aí? Eu já fui teimoso já. Falaram que não, a gente quer fazer, né? O cara tá soldando, você tá olhando, entendeu? E você arrebenta a retina. Olhar pro sol também diretamente, já falei, você não pode olhar, velho. Olhar pro sol diretamente, você tá retardando, você tá acelerando, né? O seu processo de usar óculos. Nós, homens, trabalham na faixa de 30, 35 anos, já tem que fazer exame de vista. Quem já usa já é diferente, né, brother? Mas quem não veio de fábrica, tende a ter isso. E aí, quando você usa a lente polarizada, alguém trabalha com imagem aqui, fotografia? Não? A gente tem as lentezinhas lá que a gente pode girar ela e diminuir esse brilho, escolher o que a gente quer. Justamente porque a polarização faz isso. Só vai filtrar elas. Vai ter exercício, vai tentar ser teimoso, né? Falar que funciona para ondas longitudinais. Cara, a onda longitudinal, ela é como se fosse fazer uma recuperação ativa aqui. Recuperação ativa? O poder do Piccolo lá, ó. Lembra? É ali. Porque o que acontece? Você tem o polarizador, ele vai passar do mesmo jeito. Ela vai retinha. Agora as ondas longitudinais, não, ela vai assim. Então você tem um filtro lá, ele vai ficar retido. Vai ficar retido. Interessante que esse celular e esse celular, quando eu uso lente polarizada, tem uma diferença. Tenho que ler sobre. Dá para entender. Quando eu uso lente polarizada lá no carro, geralmente eu deixo só no carro. E aí o que acontece? Quando eu uso aquele celular, geralmente eu vou lá e uso ele no GPS. Se eu coloco ele assim, não vejo nada, fica tudo escuro. Se você usar uma lente polarizada e seu celular ficar com a lente escura, recomendação, gira ele. Com certeza ele vai emitir a imagem num tipo só de direção de vibração. Eu quero ler para entender como é que é esse efeito gerado pela tela. Esse celular não tem esse problema. Eu acredito que seja porque aquele é plus e esse não. Esse aqui eu não tenho problema. Eu posso usar o óculos aqui eu estou enxergando normal. Agora aquele não. Daquele jeito que está ali, se eu colocar a lente, fica normal. Agora se eu girar ele, fica tudo escuro, eu não enxergo mais nada. Porque a luz produzida por ele, com certeza, é uma direção de vibração diferente da lente polarizada. Nos óculos de lente polarizada, a maioria deles vem com vibração assim, ó, vem com polaroide assim. Por quê? Onde na nossa vida acontece polarização? A luz do sol, quando ela vem, choveu, gerou uma pocinha d'água. A luz do sol, quando ela bate na pocinha d'água e reflete, ela polariza. A luz do sol bate na pocinha d'água, ela fica polarizada. E aí vem para o nosso olho. Aí qual que é a ideia? A gente usa a lente polarizada para filtrar aquele brilho intenso. Então, no dia a dia, a polarização ela vai acontecer nesse contexto.
Beleza? Qual que é a diferença das três imagens? Galera da área VIP. O professor faz exclusão em sala de aula. Divide em 2 grupos. Não, porque foi selecionado, você está dentro do grupo. Não. Não, até o 29 foi isso. Mas sabe o que é isso? Ah, professor. Qual que é a diferença das três imagens? Se a gente olhar, é o brilho. A cor também. Não, mas se a gente for analisar aqui, ó, o brilho perdeu. Esse aqui você vai ver. Só vou me fechar aqui, polarização. Tudo bem. Eu não sei se tem mais, viu? Mas tinha, em Cristalina tem 2 Range Rover. E aí tem carros que tem lente polarizada. Lente não, para-brisa polarizada. Tem como você pôr no seu carro, é caríssimo. Tem 2 Range Rover aqui. Vou chutar cores, viu? Para mim as 2 é verde. Não, para mim uma é verde e uma é preta. As Range Rover. Hã? Se eu não me engano, eu não leio atrás, mas as bichas bem cabulosas. Quando você olha o vidro da frente dele, ele é meio azulado. Ali é polarizado. Eu não sei se tem outro carro. Eu falo elas porque uma época que eu tava dando bem essa aula, o cara tava parado bem ali um dia. Você vai reparar na rua, Range Rover, todo mundo sabe o que é um Range Rover? Quem não sabe, que não quis falar aí, é um carro bem chique, você vai ver que é de cara que tem a grana. Talvez um dia eu vou estacionar com um ali. Obrigado pela carona. E aí, você vai ver que no para-brisa dele, assim, ó, quando vem a caminhonete, o para-brisa dele ele emite uma cor. Ele tem, não é um para-brisa comum, igual a gente vê em qualquer carro que fica brilhando. Só que ele tem de ser azulado. Ali é polarizado. São carros de alto escalão, com valor mais caro, que ele já vem com lente polarizada, já com para-brisa polarizado. Range Rover tem, alguns BMWs de certa faixa de preço também tem. Certo? Então tira isso aqui, ó, o probleminha. Tá lá, João vindo de bicicleta pra escola, ele, né, com a toalha. Outra dormindo em casa. Aí, não é polarizado, tchau. É igual aí, ó, você jogando bola na rua. Tchau também. Quando é polarizado, então tem esse problema. No caso aqui seria o cara de óculos, talvez, né? Aí vai ser o para-brisa mesmo. E aí, lá atrás, fizeram isso com o cinema 3D. Hoje não precisa não, porque dependendo da direção do filme, da empresa, você tem uma câmera que já vai filmar 3D. Mas lá no passado eles fizeram isso. Então, quando você vai no cinema, tem que usar um óculos, geralmente ele tinha 2 cores. Quais que eram? Uma filmava numa direção de vibração e outra em outra, em distâncias diferentes. Lá no início era assim. Eu lembro até hoje, estava em Urutaí, o professor explicou isso pra gente. E aí o que acontece? Com o passar do tempo, a galera melhorou a tecnologia. Algumas empresas agora não precisam de 2 câmeras, consegue filmar em uma só, ela já capta essa profundidade. Então, quando você vai no cinema 3D, se você tira o óculos, qual que é a diferença? É as linhazinhas da borda do desenho. Você vai ver que... Não, isso eu não sei. O que é isso? Filme? Ou um exemplo? Para quem for no filme 3D, a gente sempre faz isso, porque a gente fica tirando óculos para ver a diferença. A diferença está bem nas linhazinhas do desenho. E claro que dependendo de quem produziu o filme, não é o filme inteiro que é 3D. É só alguns momentos específicos. Ó. Mas aí, mas aí como que a gente vai produzir algo para ser filtrado nisso aí? Se a gente pode pesquisar. YouTube acredito que tenha.
Quer fazer lá, valendo? Um ponto? Oi. Banheiro? Vai lá, velho. Quando você vai fazer óculos, e tem a parte de customizar lá o óculos. Ah, deu isso aqui. Você quer colocar mais alguma coisa na lente? Depois eles perguntam lá quanto fica pra polarizar. Tipo assim, sobra uns 150 conto. Dependendo da empresa também. Uma facada. Mas é legal, né? Tem como você implementar várias coisas na lente. Não, mas esse não tem jeito mais, né? Você tem que fabricar uma lente nova, né? Aí o seu tem filtro azul. Hã? Fica mesmo. Aí você acordou. Não olhe pro sol diretamente. Senão você vai ficar cego.